para os participantes do grupo Taubaté SP. Eu resolvi fazer essa live agora para separar da live de domingo, porque a live de domingo eu estava fazendo as 3 partes juntas e daí o vídeo ficava muito grande. Então eu vou repartir. Eu vou fazer uma parte das piadas agora, sabe? E daí no domingo eu faço as pautas, né? Nas quais eu vou falar sobre as eleições de Taubaté, né? Falar sobre alguns candidatos. E também, futuramente, também eu vou falar sobre outros assuntos polêmicos que eu andei vendo aí por aí. Por exemplo, o que é o Matuê agora, né? Será que não é o mais do menos? O mais do mesmo, né? Também vou falar também da Inquisição, né? Eu tenho uma pergunta para falar sobre a Inquisição. Vocês têm notado que os padres, os teólogos e os líderes religiosos, eles dizem hoje que a Inquisição não foi assim o que a história conta, né? Foi uma época terrível. Mas os padres falam, não, só foi para... Uns falam que foi uma época em que eles estavam recolhendo livros. Outros falam que não foi para julgar o que era pecado, o que não era pecado. É só, eles amenizam muito a coisa, né? Mas a pergunta que fica é, se foi uma coisa tão leve assim, por que os documentos da Inquisição precisam ficar trancados durante 500 anos? É uma coisa de se pensar, né? E não nesse domingo, mas no outro domingo nós vamos dissertar sobre esse tema. Né? Mas hoje a gente só vai dar as dicas para as donas de casa, né? Uma dica para a dona de casa. E vamos contar aqui algumas piadinhas, né? Para alegrar essa sexta-feira. Tá uma sexta-feira meio nubladona, amanhã vai chover, né? Então vamos lá. A dica para a dona de casa hoje é, primeiramente, vamos saudar as donas de casa, né? Então, olha, a dica de hoje é, se você vai no supermercado e faz compras, e daí você pega a nota fiscal paulista, lá vai ter o seu CPF. Geralmente ninguém guarda essas notinhas, sabe? Você bota numa gaveta lá, daqui a pouco você pega tudo, amassa, joga fora e fim de papo. Cuidado com isso daí, porque se uma pessoa tiver posse do seu CPF e daí ela começa a fuçar o seu lixo, ela pega, por exemplo, endereço, uma hora ela consegue o seu RG, CPF, ela vai ter toda a documentação sua e você não sabe. Ela pode usar essa documentação para fazer coisas erradas, né? Para usar o seu nome para fazer coisas erradas. Então, muito cuidado com o lixo que você joga fora, principalmente se tiver números de documentos, né? Principalmente se for papéis importantes. Uma solução para isso é você rasgar, bem rasgadinho, principalmente na parte onde estão os números, né? Rasga lá e coloca no mesmo saquinho onde você coloca o cocô do cachorro. Ou então o resto de comida, né? O lixo do banheiro. Sabe? E dificilmente as pessoas mexem nesses lixos. As pessoas costumam mexer em lixos onde só tem papéis de escritórios, né? Coloca no meio onde o pessoal não vai querer mexer, que é seguro 100%, ainda assim não é, mas já é alguma coisa, né? Então essa foi a dica de hoje, viu? Muito cuidado. Eu conheço casos aí de pessoas que não se sabe por que acabaram perdendo o e-mail, depois perderam dados bancários, alguém tentou entrar na conta bancária dela. Tudo por causa de
de jogar papel fora. Né? Não saber jogar papel fora, certo? Então, dito isso, vamos para as piadas. Lá. A primeira piadinha eu até pensei nela hoje, mas eu não sei se ela já existe. Porque as piadas que eu posto aqui é eu que penso, viu? Eu não leio para postar, não. Eu penso e imagino uma coisa que seria piada e coloco aqui, viu? Então, a primeira piadinha é, por exemplo, eu sou tão machão que até na hora de eu lavar roupa, eu jamais uso o sabão Omo. Eu uso sabão hétero. Essa foi boa. A segunda é uma pergunta. Olha. Quando é que os índios americanos comeram carne pela primeira vez? É quando o Cristóvão Colombo chegou lá. E a terceira piadinha é uma pergunta também, certo? Por que a aranha é o inseto mais carente do mundo? É porque ela é da família dos Arachnidioe. Essa é boa também, né? Tá. Olha, todos nós conhecemos os pintinhos, né? E os pintinhos fazem piu-piu, né? Mas e se é um pintinho que mora na roça? Qual é a piada dele? É pir-pir. Bom, olha, a quarta piada ela é um pouquinho mais longa, viu? Ela envolve duas pessoas. Eram dois amigos de escola, certo? E naquela escola onde ele estava, todo mundo tinha o seu apelido. E esses dois tinham o apelido de... Um se chamava... Acho que por ele ser grandão assim, por exemplo, ele é o José. Os caras chamaram ele de Josézão, depois passou para Zezão e daí ficou só Zão. Então tinha o Zão e tinha também o Dida, né? O Dida, não sei porquê, acho que deve ser por causa de um jogador de futebol aí. Então o Zão e o Dida. E os dois eram zoados, né? Ué? Todo dia na escola o pessoal dizia, aí Zé! Aí Dida! Né? Os dois tiveram uma ideia, vamos vencer isso, né? E os dois ficaram experts em lutas marciais. E sumiram da escola, né? Eles se dedicaram ao esporte, às lutas marciais. Daí um belo dia a sua turma, né, da escola que zoava eles, os viram na televisão, né? E eles iam lutar, né? Olha, estão na televisão, estão participando de campeonatos, né? Assim eles ouviram o narrador falar, né? E agora com vocês nós vamos ver o embate entre duas lutas diferentes. De um lado temos o campeão de karatézão, né, contra o campeão de kung fu Dida. Entenderam? Acabou as piadinhas.
Boa noite de sexta-feira para todos.